Boa noite, pessoal. Bom, vamos falar aí hoje de torque, né? O que é o torque, né? Quais são as dificuldades que às vezes a gente tem de relacionar torque com outras grandezas. Às vezes a gente vê isso é comum, as pessoas elas se perguntam, poxa vida, o que é torque? O que é potência? O que é força? O que é conjugado? Basicamente, todas essas grandezas, elas estão relacionadas, né, entre si. E aí agora a gente vai tirar aqui umas dúvidas, coisas bem práticas, para vocês verem, né, e conseguirem sintetizar essa diferença. Tá? Vou compartilhar a tela aqui. Bom, conceito, né, do que é o torque. Força rotacional aplicada em um determinado deslocamento. Esse é o conceito básico. Então, vamos lá. O que é o torque mecânico, né? Torque mecânico relaciona as grandezas de força e distância entre o ponto de aplicação e o eixo rotacional. Aqui no canto direito, vocês podem ver aí uma imagem, né, de um braço, né, fazendo uma força, né, na direção, no sentido aí vertical, né, essa força F, e essa parte de baixo aí, o D, né, seria a distância entre a força aplicada e o centro rotacional. Então, a força que eu aplico e a distância, elas são diretamente proporcionais ao meu torque. Quanto maior a força e quanto maior a distância, maior vai ser meu torque. Então, aqui, eu coloquei aqui uma imagem, né, de alguém aí, uma pessoa, né, exercendo o aperto de um parafuso aí de uma roda do veículo. Então, o que acontece? As pessoas, o que a gente tem assim na prática? Você tem uma chave, né? Aí você tem um parafuso, você exerce uma força, né, num determinado ponto da chave e ali você tem um parafuso. Na indústria, no dia a dia, geralmente as pessoas utilizam os prolongadores, né? Que a gente vê muito na prática e que não é certo, né, fazer, dependendo, porque causa riscos de acidente, mas apenas para explicar o que acontece. Quando você coloca um prolongador numa chave, você a impressão que dá é que fica mais leve. Na verdade, não é que fica mais leve. O torque que você precisa para realizar o aperto ou desaperto, ele permanece o mesmo. O que você fez ali é aumentar a distância entre o ponto em que a força está sendo aplicada e o eixo rotacional. Então, se você vem aqui, se você aumenta a distância, eu não disse que elas são diretamente proporcionais, você às vezes pode estar fazendo a mesma força, mas se você aumentou a distância, você aumentou seu torque. E aí, aparentemente, né, parece que ficou mais leve, mas não. O torque necessário ali, ele continua o mesmo. A questão é que você conseguiu atingir um torque maior, né, devido ter aumentado ali a distância entre a força e o eixo rotacional. Basicamente, aí é isso que acontece.
E aí vamos fazer uma explicação aqui agora do que é o torque eletromecânico, né? Relaciona aí as grandezas de força, potência, rotação, entre o ponto de aplicação e o eixo rotacional. Basicamente a mesma coisa. Só que o que acontece? O torque eletromecânico, né? O torque de um motor ou torque de um motorredutor, você consegue encontrar ele através de formas, né? Por exemplo, o C aqui é o conjugado, né? Que é o mesmo aí de torque, de um motor, conjugado de um motor, torque de um motor. A fórmula é 716 vezes P, que é a potência do motor, dividido pela rotação. Então, a gente entende aí o seguinte, a gente vê que, por essa forma, a potência ela é diretamente proporcional ao torque. Ou seja, quanto maior a potência, maior vai ser o torque. Só que a rotação ela é inversamente proporcional. Quanto maior a rotação, menor vai ser o torque, porque você tem um fator de divisão aqui embaixo, na forma. Então, na prática, né, o que a gente pode ver? Eu peguei aqui essa ilustração, né, que é um redutor aí, eixo sem fim e uma coroa. Então, assim, se eu tenho um conjunto motorredutor que ele me dá, sei lá, 10 newtons de torque na saída do eixo do redutor, e esse redutor ele tem aí uma redução de 1/7 ou 1/5, enfim, só exemplo, tá? Se eu aumentar a redução desse meu redutor, se eu aumentar a relação de transmissão, em vez de ser 1/5, por exemplo, se ele for 1/20, 1/50, 1/60, 1/80, à medida em que eu aumento a minha relação de transmissão, eu estou aumentando o meu torque e, consequentemente, estou abaixando a velocidade. Então, essas grandezas, elas estão relacionadas. Potência, rotação, estão relacionadas com torque. Para ficar fácil aí da gente entender, quando a gente está dirigindo, você está dirigindo seu veículo, né? Está na estrada, está numa velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, está de quinta, né? E aí você começa a ter a passar por um período ali na estrada de subida, né? Essa subida, ela te exige mais do motor, né? Ou seja, você precisa de um torque maior para poder realizar aquela subida. Então, o que você faz? Você reduz a marcha para a quarta, né? Então, o que você está fazendo ali? Você está aumentando, né, dentro da sua caixa de marcha, você está aumentando a sua relação de transmissão, consequentemente, aumentando o torque e também, por consequência, você está baixando a velocidade, né, o seu RPM. Tanto é que para você manter os mesmos 100 km por hora que você fazia com o carro de quinta, na quinta marcha, se você reduzir para a quarta, você precisa acelerar, você precisa pisar mais no acelerador, né? Porque se você simplesmente joga a quarta marcha, ele vai baixar a velocidade. Então, basicamente, é isso aí que acontece, né? Então, assim, eu queria mostrar para vocês, basicamente, o que é esse conceito, né? O que eles envolvem, porque muita gente, às vezes, existe, igual eu tive também essa dificuldade, falou, poxa, mas força, potência, torque, rotação, conjugado, o que é tudo isso? Então, basicamente, isso aí são as relações. Lógico que, quando a gente fala aí de motores e de motorredutores, o torque ele vai depender de muitos outros fatores, né? Como o rendimento do motor, eficiência mecânica do seu redutor, eficiência térmica, enfim, dentre outras coisas que podem afetar nisso.
Mas o conceito básico é esse. Essas outras coisas, como é que a gente fica sabendo? Como é que a gente tira, né, o torque real que vai ser aplicado? A partir de dados de catálogo, né? Você consegue observar isso. Esses fatores de eficiência e de rendimento, né, os catálogos de motores e de motorredutores, eles te dão isso, essas informações. Então, basicamente, é isso aí, né? Espero que eu tenha sanado aí a dúvida de alguns e tamo junto. Um abraço aí. Vou encerrar aqui o vídeo, né? E também o compartilhamento.